Hello! Vamos continuar nossa aula sobre o complexo regional amazônico. Dessa vez a gente vai falar sobre a vegetação da região, que é a floresta amazônica, que é bem de boa. Pega lá o seu material, porque a gente vai falar. Eu aguardo, eu espero. Corre lá. Pegou já? Então bora nós. Bom, quando a gente fala da Amazônia, a gente está falando de uma floresta equatorial, né? Que ela ocorre nas regiões próximas à linha do Equador, né? É uma floresta equatorial porque ela está perto da linha do Equador. Então, o clima local é um clima bastante quente, bastante úmido, certo? Essa floresta equatorial a gente enxerga ela não só na Amazônia, mas também em outras áreas do planeta, né? Como na África equatorial, né? Na África Central e na região do sudeste da Ásia. Mas a gente vai falar pouquinho não, né? A gente vai falar tudo da floresta amazônica, tá? Primeiro, por ser uma floresta de uma região extremamente quente, extremamente úmida, a gente vai ver que existem diferentes níveis de vegetação, né? Diferentes estratos, né? Diferentes andares. A gente tem vegetações menores, né? Árvores de pequeno porte, arbustos, vegetações rasteiras, e a gente tem árvores muito grandes. Outra característica que é bastante interessante, que pouca gente sabe, mas é que a floresta amazônica ela tem um solo que é pouquíssimo fértil, é um solo muito profundo, né? Eu tenho muita umidade, essa umidade vai ajudar a formar solos muito profundos, né? Mas o nível de fertilidade é muito baixo. A gente vai falar mais para frente. Calma, relaxa. Bom, né? As raízes dessas plantas, como o solo é pouco fértil, a raiz da planta, a raiz da árvore, ela vai ser mais superficial, porque é onde eu vou ter a matéria orgânica, tá? Então o que acaba acontecendo? Eu tenho dentro da vegetação amazônica, né, da floresta amazônica, uma camada, né, de humus muito próxima à superfície, né? A própria árvore, né, a própria vegetação que morre, plantas, animais que acabam caindo, morrendo, enfim, eles se acumulam na superfície do solo e formam uma espessa, né, uma grande camada de humus. É aí que está a fertilidade do solo, nessa camada mais superficial, que é chamado de serrapilheira. Tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. E é por isso que a raiz, né, destas árvores, ou melhor, as raízes destas árvores são pouco profundas, porque elas vão precisar ficar onde? Muito próximas a essa camada de humus, né? Eu tenho junto, né, com esse extrato de arbustos, de árvores, enfim, né, diferentes estratos de vegetação, eu tenho a presença de cipós, tá? E é claro, né, é uma vegetação que a gente fala que ela é sempre verde. É uma vegetação latifoliada, de folhas largas, que ela vai ser sempre verde porque ela não vai perder as suas folhas, afinal ela tem o calor do sol, a umidade do sol, para ela continuar liberando, absorvendo, fazendo a fotossíntese o ano inteiro. Então ela vai ter sempre, né, flores, folhas durante o ano inteiro. Ela não vai perder, certo? Outra coisa que é legal, né? Percebam essa imagem. Eu tenho aqui diferentes espécies, né? Diferentes tipos de árvores. Pouquíssimas são parecidas umas com as outras. Então eu tenho uma floresta que é muito densa, né? As árvores são muito próximas umas às outras e eu tenho uma grande diversidade de espécies, ok? Bom, então, né? Ela é heterogênea, tem uma diversidade muito grande e eu tenho uma grande densidade, que significa que eu tenho árvores muito próximas umas das outras, né? Outra coisa, aqui fala, né? Ó, temos muitas espécies de lianas e epífitas. O que são lianas? O que são epífitas? Muito bem, vamos lá. Eu vou avançar um pouquinho aqui e a gente vai falar das lianas e das epífitas. Não sei por que foi aquela parte lá. Mas as epífitas são as orquídeas e as bromélias, né? São plantas que acabam utilizando das árvores como suporte para o seu desenvolvimento. Elas não são parasitas, né? Elas não se beneficiam praticamente de nada, né? A não ser que ela consegue captar mais umidade, porque ela vai estar no alto da floresta, né? Então, a epífita são plantas que utilizam de outras árvores
como suporte para o seu crescimento. E as lianas são os tais dos cipós que a gente falou, né? Certo? Bom, sobre a Amazônia, é interessante a gente falar que existe um trecho chamado Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma demarcação dos estados que possuem a floresta amazônica, né? A floresta amazônica, ela tem um tamanho X e a Amazônia Legal é um pouco maior. Por quê? Porque, repito, né? Por exemplo, o estado do Mato Grosso, o sul do Mato Grosso não é área de floresta amazônica, né? Essa área que eu fiz aqui tracejada aqui, pintadinha, ela não é uma área de floresta amazônica. Mas, como eu tenho uma região de floresta amazônica no estado do Mato Grosso, como eu tenho aqui, né, um conjunto de leis de proteção à floresta amazônica, é todo o estado do Mato Grosso que deve seguir. O mesmo acontece para o Tocantins, enfim. Então a Amazônia Legal é uma região que foi criada para auxiliar no processo de preservação da Amazônia, tá? Bom, é uma vegetação que tem uma estratificação completa, como eu falei, né? Eu tenho de pequenas árvores até árvores que podem atingir 90 metros de altura, né? Aqui é um link que eu não sei porque, não sei, não vai rolar de abrir porque eu estou gravando a tela, mas é uma reportagem que fala, né, sobre árvores de até 90 metros de altura que a gente encontra na floresta amazônica, foi descoberto recentemente. Já falei que elas são perenes e latifoliadas, né, que elas não vão perder suas folhas, tá? O que é legal é que a gente vai dividir a floresta amazônica em 3 níveis, né, em 3 grupos de vegetação, né, principalmente em função das características de solo e de relevo, né? Consequentemente, né, se eu tenho solos e relevos diferentes, eu vou ter vegetações adaptadas a essas características, tá? E é claro, as condições climáticas e botânicas vão ser diferentes. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o extrato, que é da região da Mata de Igapó, que é a região que está debaixo d'água durante todo o ano. Eu vou ter a Mata de Várzea, né? A Mata de Várzea vai ser a regiãozinha que está acostumada a cheias temporárias. E a Mata de Terra Firme, né? Que são vegetações dos mais altos planaltos da Amazônia, que não vão sofrer processos de inundação. Então, ó, 3 diferentes níveis de relevo, 3 diferentes tipos de vegetação. A mata de igapó é que naturalmente vai viver debaixo d'água, tá? A mata de várzea é a vegetaçãozinha que vai se adaptar a cheias temporárias. E a mata de terra firme é que eu não vou ter enchentes nessa região, né? Ela vai ficar no solo firme. Então aqui temos a primeira imagem da terra de mata firme, como eu disse para vocês, né? São nas áreas mais elevadas que não sofrem inundações dos rios da bacia amazônica. Aqui a gente percebe uma vegetação muito densa, né? E a gente não vê água nela, tá? É a área de maior desenvolvimento fitosgeográfico da floresta, que nome bonito, é a área de maior parcela da floresta amazônica, tá? É basicamente isso. Quando a gente fala essa palavrinha difícil, a gente está falando, é a região da floresta amazônica que abrange a maior área, né? Bom, a gente tem a mata de várzea. A mata de várzea, né, ela está associada à planície da bacia amazônica. Significa que ela vai sofrer inundações temporárias. É uma vegetação do tipo higrófila que a gente fala. Olha que nome difícil. Higrófila, que ela sofre inundações periódicas, obviamente no período das cheias, certo? Então, durante 4, 5, 6 meses vai ficar debaixo d'água e durante o restante do tempo ela vai ficar sob terra firme, tá? E por fim a gente tem, né, a vegetação que é a mata de igapó, que é aquela vegetação que está ligada diretamente à água, ela vai estar debaixo da água. Tanto é que eu tenho uma diversidade de espécies muito baixas, porque são poucos os tipos vegetacionais que vão conseguir viver debaixo d'água, né? Que a raiz dela vai conseguir se desenvolver na água. Então eu tenho poucas espécies de vegetação que vive
dentro da água e também eu tenho uma densidade muito baixa, né? Muito baixa. Essas árvores, né? Ou melhor, essas plantas, elas estarão mais esparçadas, né? Elas estão mais longe umas das outras, tá? Então vai ser na área de várzea, né? Na região onde eu tenho uma inundação permanente. O principal exemplo são as Vitórias Régias, né? Como a gente percebe nesta imagem aqui, tá? O que é legal dizer é que essa vegetação que vive debaixo da água 100% do tempo, ela é chamada de hidrófila. Higrófila com G, parte do tempo debaixo da água. Hidrófila é a vegetação que se adaptou a viver na água, ok? Bom, de novo falando um pouquinho, né, sobre a região amazônica, um dos grandes problemas que a gente enxerga nessa região é a ocupação desordenada, né? É uma ocupação muitas vezes em terras que não deveriam ser ocupadas, que são terras indígenas, são áreas de preservação, são unidades de conservação da floresta amazônica. E elas vêm sendo destruídas, né? O desmatamento, as queimadas, né? E por que acontece isso? Para ampliação das atividades agrícolas, das atividades mineradoras, enfim, a retirada ilegal de madeiras, e isso acaba prejudicando absurdamente, né? Todo esse trecho, tanto amarelo e verde, são as áreas naturais de floresta amazônica. O amarelo é o que já foi desmatado desde 1988. Então, em 1988, a gente retirou toda essa área amarela de cobertura vegetal. É muita coisa, né? Cerca aí de 30% da Amazônia já foi desmatada, tá? Por quê? Para dar lugar, repito, né, às áreas agrícolas, às áreas de mineração, enfim. Isso tem prejudicado cada vez mais a Amazônia. Pensem comigo, os caras estão querendo fazer agricultura numa região em que o solo é pouco fértil. Será que vai vingar a agricultura nessa região? Não vai, eles vão ter muito gasto, né? A agricultura não vai conseguir se desenvolver de forma satisfatória na região. Então, desmatamento ali não faz sentido, né? Bom, essa é a camada que eu falei para vocês da floresta amazônica, né? Que é a camada de matéria orgânica, uma camada bastante espessa, bastante grossa, pode chegar até 2 metros de profundidade, certo? Só que embaixo dessa camada orgânica eu tenho um solo muito pobre, eu tenho um solo muito de pouquíssima fertilidade, tá? E aqui a gente tem a imagem, né, da serrapilheira, porque é aquele depósito, né, de vegetais, de animais, enfim. Eles vão se depositando no solo amazônico, eles vão entrando em decomposição e, enfim, e vai gerar fertilidade para que a floresta amazônica possa se desenvolver. Então percebam comigo, é a própria floresta amazônica que vai levar fertilidade para a região. Se eu retirar a floresta amazônica, eu vou ter esse depósito de serrapilheira aqui, eu vou ter essa quantidade de matéria orgânica na superfície, certo? Então, se eu retiro essa camada orgânica, né, o solo rapidamente vai ser exaurido, né, ele vai perder suas propriedades férteis e vai formar uma grande área de possível erosão ou formação até de regiões aí de extrema aridez, de extrema seca, enfim, a vegetação não vai se desenvolver. Então, repito, né, a vegetação sendo retirada ali, ela vai perder valor, né? Porque eu vou ter uma região que vai ter pouca fertilidade, que vai gerar por pouco tempo atividades agrícolas, né? Beleza, eu vou vender a madeira, vou desenvolver, vou explorar o solo através da mineração, mas mesmo assim os impactos ambientais são muito grandes, né, em comparação com os ganhos econômicos. Certo? Hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela paciência de vocês. Juízo, tá?